capítulo de número 4 da carta aos Hebreus. Vamos ler, meditar na palavra e sair daqui, irmãos, satisfeitos. Não porque tomamos ceia, isso seria um costume, você só vem aqui para comer o pão e tomar o cálice. Não, você veio aqui para louvar o Senhor, com esse ato divino de Santa Ceia. Peço aos meninos que estão aqui e às meninas que estão conversando um com o outro, que parem agora na hora do culto. Vocês são muito amigos meus e eu sou de vocês. Mas na hora do culto é o culto. Aqui não tem negócio. Aqui é honrar o Senhor e respeitar, reverenciar esse lugar onde nós estamos. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fica para trás, ou pareça que alguns de vós fiquem para trás. Estou ainda com dificuldade de leitura. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, para aqueles que a ouviram. Fecha bem os olhos, irmãos, e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale com todos nós. Eu tenho uma necessidade real de ouvir a voz do Senhor todos os dias, ser abençoado pela sua palavra, e é a palavra, irmãos, que nos faz ser mudados, que nos transforma. Querido Deus, nosso Pai, na tua presença, Deus, estamos aqui. Estou junto com a tua igreja, Pai, uma boa parte daqueles que aqui comigo vivem. Ó Senhor meu Deus, nós viemos falando do teu amor, da tua palavra por muitos anos nesse lugar, e nós cremos, Senhor, que ela sempre é avivada, ela é feito, Senhor, em nosso coração um efeito glorioso, quando nós queremos, Senhor Deus, que a tua palavra se mantenha viva na nossa vida. Oh Deus meu, aleluia, que nenhum de nós, Senhor, venha perecer ou deixar de entrar no teu eterno repouso, por negligência, por ignorância, meu Deus, mas que a nossa mente seja esclarecida cada dia. E hoje é mais um dia, Senhor, que nós temos a oportunidade de ter a nossa mente esclarecida, e para que a nossa vida, Senhor, seja fundamentada cada vez mais na tua palavra e nas tuas promessas. Pai de amor, que todos parem para ouvir a tua voz. Sim, Pai, todos parem para ouvir a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar sentado, irmãos. Estamos em pleno inverno, às vezes frio, às vezes não, mas tem uma promessa aí que vem frio, vem ciclone, vem chuva, e vamos, sempre a gente está olhando a previsão do tempo, que é previsão, às vezes dá, acontece, outras não, mas essa volta do Senhor não é uma previsão, é uma certeza que Ele vai voltar. Você pode ficar esperando, fique esperando que Ele vai voltar, a qualquer momento Ele vai voltar. Então não é previsão, nós temos uma previsão que Jesus possa voltar, essa previsão falha? Não, irmãos, Ele vai voltar. Repita quantas vezes você puder durante o dia, sozinho, sem palavras, Ele vai voltar. Ele vai voltar. É uma promessa que eu ouvi dele. O Espírito Santo, irmãos, nós temos nas nossas orações proféticas, sabiam? Que nós estamos orando e de repente o Senhor fala com a gente através da oração, porque tu diz, meu Deus, mas o que eu estou pedindo? Eu nunca pensei em pedir determinada coisa.
Eu nunca pensei, nunca imaginei. Como é que minha boca está falando isso? Já não aconteceu contigo? Comigo acontece de vez em quando. Senhor, mas eu nunca pensei nisso. Sabe quem que está ali falando e não é você? É aquilo que Paulo nos ensinou. O Espírito Santo ora conosco. Ele sabe os pensamentos. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele é a palavra. Palavra que é avivada por Ele no nosso ser. E de vez em quando nós oramos dessas orações proféticas de Deus. E a gente vai esperar. A gente vai esperar nele, porque foi numa oração que eu falei. Jesus orou pelos discípulos, lá no capítulo 14 de João, nós vimos isso. Oração que nós não precisamos mais orar. Ele orou por nós. Na oração ele disse que é assim. Exemplo de quando ele falou na unidade da igreja. Que todos sejam um como eu em ti somos um. Essa oração foi falada. E a igreja deve ser isso. Manter essa unidade. Porque Jesus orou. E o Espírito Santo dele é o que está conosco hoje. Continua orando por nós. Para nós entender o que nós temos que orar agora e pedir: Senhor, me ajuda a ser santo. Eu sei que eu preciso ser, mas sozinho não consigo. Agora, se tu me ajudar, eu vou conseguir. Me ajuda a me santificar. Eu não adianta eu estar pedindo: Jesus me santifica, mas Jesus está indo para lá, me dizendo para ir para lá, e eu estou voltando para cá. Estou desligado dele, pedindo que ele me santifique. Olha, ele vai me pegar e vai trazer aqui: eu vou te santificar porque tu estás pedindo. Tu não está te esforçando, mas eu vou fazer para ti isso. Não, irmãos, ele faz quando há uma voluntariedade no nosso coração, dizer: eu quero ser santo, Senhor, toca em mim. Se tu pedir hoje, irmão, para Jesus tocar em você, para tu ser melhor do que fosse hoje mesmo, fosse ontem, toda a tua vida, ele vai tocar em ti. Eu tenho certeza. Ele vai fazer você entender que ele está no nosso meio. Irmãos, quando a igreja se reúne, não é uma coisa qualquer, não é uma reunião qualquer. A igreja se reúne para ouvir a voz do Senhor. Ela veio para ouvir a voz de Deus. Parece que essa fome pela palavra está desaparecendo. Nós estamos substituindo a fome pela palavra por coisas terrenas, nos satisfazendo com coisas terrenas. Pedimos e às vezes recebemos coisas que nós nunca tínhamos antes, e aquilo vai trazendo uma certa satisfação que pode se tornar até em orgulho. Isso não é bom. Nós temos que ter essa fome. A leitura da palavra hoje aqui no capítulo 3 de São João, do Evangelho de João. Quando Nicodemos se chegou para Jesus, ele cria no Senhor, ele cria, mas havia dúvida. Não adianta você crer no Senhor com dúvida. Eu creio nele, mas e para receber, você tem fé? Para deixar esse mundo e entrar na eternidade, você tem fé? Tu crê que ele vai voltar? Tu crê que ele batiza com o Espírito Santo? Ou para outros ainda a gente pode perguntar: você crê mesmo que Jesus te batizou no Espírito Santo? Você falou tantas vezes em novas línguas e agora deixou de falar? Parece que não crê mais. Irmão, pensa uma coisa agora. Você acha que o Espírito Santo vai estar satisfeito com alguém que um dia deu liberdade para ele falar na boca dele? Falou com clareza. Todo mundo ouviu. Todo mundo viu. A igreja se alegrou contigo. E de repente você se cala. Cala-se. Não fala mais nada. Um povo, como nós somos chamados de povo pentecostal, irmãos, tem uma marca.
uma marca gloriosa. Ele é visto em todo o mundo, até no conversar um com o outro. Eles sabem que nós somos cristãos. Atos 2. Essa mensagem de Atos 2 marcou a nossa vida. Quando ele desceu sobre os discípulos, o Espírito Santo do Senhor desceu, e todos foram cheios, e quer dizer, dizendo assim com clareza: se vocês não forem cheios do Espírito Santo, vocês não vão vencer os dias seguintes, vocês não vão conseguir sair aqui de Jerusalém para levar a minha mensagem para a Judéia, nem para Samaria, e muito menos para os confins da terra. Mas se vocês estiverem cheios do meu Espírito, com certeza vocês vão longe. Glória a Jesus. Eu lembro de uma vez, no dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, Deus usou um obreiro, um presbítero que já dorme há muito tempo no Senhor. Ele chegou para mim lá fora da igreja do templozinho, lá da roça, e me abraçou e disse para mim: o Senhor está me dizendo, e eu estou dizendo para ti, que a tua viagem é longa. Tu vais pregar muito a minha palavra. Meu Deus, para mim, eu pensei, eles já estão querendo atrapalhar a minha caminhada, a minha alegria. Acabei de receber o batismo com o Espírito Santo. A tua viagem é longa. Tu vais pregar muito a minha palavra. Eu falei, não, não é possível. Mas hoje eu olho para trás e digo: tu tens razão, Senhor. Tu nunca deixa a gente confuso. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo. Aqui o escritor aos Hebreus, falando para os hebreus, escrevendo para eles, por causa das dificuldades que eles tinham em entender essa mensagem nova da salvação. Para muitos, a sinagoga era mais importante. Ser fariseu era tudo, ou ser obediente aos fariseus, saduceus e enfim, os sacerdotes, aquele povo que nas alturas que o mundo já tinha chegado nos dias de Jesus, era uma confusão religiosa tamanha que pode ser comparada à nossa vida aqui hoje. Talvez quase pior, porque era um mundo menor, não tinha tantas religiões como hoje tem. Religiões que eu falo, esses grandes movimentos, que se compara, o país que 90% é tal, outro 50%, o país aqui é 90% de cristãos, outro país lá o muçulmano é 70%, 80%, 90%, quase 100%. E eles estão alcançando o mundo inteiro. Mas que é isso, irmãos? Eles não vão mais guerrear agora contra as outras nações com guerra, com armas, com potências nucleares ou coisas semelhantes. A confiança deles está nos filhos que eles estão gerando. Enquanto os cristãos geram um filho por casal, 2, porque é tudo controlado, parece que é um povo sem esperança. Os muçulmanos, eles têm 12, 13, 14, 15, 20 filhos, ainda hoje. E o mundo está recebendo, necessitando de mão de obra. A Europa não vai muitos anos, se nós ficarmos por aqui ainda, que vai ser dominada por eles, governada por eles. Você não ouve falar que numa mesquita foi transformada num boteco, num bar, numa casa noturna, mas você ouve que uma igreja foi, uma igreja cristã foi. Até na nossa América Latina já, por exemplo no Chile. Mas uma mesquita não. Segura as crianças, irmão. Então, irmãos, nós precisamos realmente nos despertar, porque a noite vai chegando. E eu não quero ser um daqueles, como Jesus disse, é um cego guiando outros cegos, e todo mundo vai cair no buraco. Não, nós não podemos ser, pastor Léo. Nós temos que ser homens sóbrios, de olhos abertos,
para ver o que está ocorrendo nesse mundo, a situação que estamos vivendo. E Paulo, preocupado com os irmãos hebreus, ele diz: temamos ou nós temos medo, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no repouso nosso, irmãos, é onde está o Senhor. Fala para Jesus, o Senhor Deus, o Criador. Ele fez o mundo, e no sétimo dia, em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou, foi para o seu descanso. Então alguém pensa que Deus se sentou naquele dia de sábado, está sentado, ou é o dia do descanso, e Deus trabalha 6 dias e tem que parar um dia para descansar. Não, irmãos. Ele voltou para o seu descanso, porque lá é o lugar dele. Como o profeta Isaías falou: aqui é o meu trono. Ele disse: lá é o trono do Senhor. Ou aqui é o meu trono, diz o Senhor, aonde eu sento os céus, o infinito. Aonde ele está? Não sei. Ele está sentado. Ele diz: eu descanso os meus pés num estrado que é a terra. Eu sou desse tamanho. O salmista diz que a glória do Senhor enche toda a terra. E às vezes nós não damos lugar para que a glória de Deus encha um coraçãozinho desse tamanho. Não tem glória de Deus. A tristeza, a aflição toma conta. E o Senhor diz mais: eu estou procurando um lugarzinho pequeno para eu descansar. Quando diz assim: e agora você foi convencido pelo meu Espírito que eu sou Deus, que a salvação está no meu bendito Filho Jesus Cristo. Eu estou convencido que você entendeu o recado. Agora eu vou descansar no teu coração. Agora eu vou caminhar contigo. Agora eu vou cantar contigo. Agora eu vou orar contigo. Agora eu vou chorar junto contigo. Nas noites mais angustiantes eu estou contigo, eu estou descansando aqui. Como é difícil, irmãos, dar um lugar para Deus descansar na nossa vida. Nós sempre estamos questionando a Ele. Sempre estamos com os nossos rogos, nossas necessidades, o tal de abre porta e abre porta e abre porta. Eu digo: mas a porta está aberta, o que tu queres que eu faça? Você precisa abrir a porta para eu entrar. Abre a porta. Se tu deixar eu entrar, eu sento na tua mesa contigo. Que maravilha, irmãos, ter Jesus sentado à mesa conosco nessa noite, ceando, tomando a ceia junto conosco. Quem sabe é hoje que Ele vai dizer: é a última vez que eu aqui estou convosco na terra, porque depois é só lá no céu comigo. Lá para os discípulos Ele falou isso literalmente, Ele em pessoa estava, e os discípulos entenderam. Na última ceia Ele vai embora, e Ele foi. Como é difícil, irmãos, você entender Deus quando não dá lugar para o Espírito Santo. E como é fácil quando tu diz assim: Jesus, pelo teu Espírito eu quero te entender. Eu não consigo, mas tu faz para mim o impossível. Às vezes sozinho na casa, sozinho no teu lar, minha irmã, sozinho no teu trabalho, meu irmão, indo, ouvindo. De repente você tem a tua mente aclareada, esclarecida, e tu mesmo entende. Não precisa outro vir dizer para te deixar confuso. Mas será que é? Não, eu falei diretamente com Ele. Ele não manda ninguém, irmãos. Ele mesmo vem quando recebe um pedido. Quando rompe os céus, a nossa fé faz romper esses céus, e a nossa oração chega ao trono da graça. Ele responde às nossas orações. Ele é Deus. Por isso nós vamos servir a Ele cada vez melhor. Eu creio, irmãos, que a preocupação do escritor aqui que escreveu esta carta aos Hebreus, eu temo que alguns de vós
pareça que alguns de vós fica para trás. Parece que alguns de vós estão ficando para trás. Alguns estão perdendo aquele ritmo de andar com Deus. Quantas razões nós achamos todos os dias para dizer que não é, que não dá, não posso. O diabo começa a colocar trave, irmãos, e barreira no teu caminho, querendo impedir você ser melhor, mas isso com toda clareza. Ele luta conosco diuturnamente, para fazer nós se afastar do Deus vivo. Ele é o arqui-inimigo de Deus e da igreja. Quando ele vê nós, os chamados crentes hoje em todo o mundo, cruzando os braços e fazendo acordos com esse mundo, tem gente dizendo coisas para Deus porque não dá, razões as mais absurdas. E o diabo, o inimigo, vai criando situações e os homens vão se acomodando. Ó Deus, sabe por que eu não te sirvo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Glória ao teu nome, Jesus. Pense nisso, irmão. Qual tem sido a tua desculpa? Essa manhã ainda preguei uma mensagem que os judeus criam no Senhor. Eles criam nele. Eles sabiam que era ele que chamou Lázaro para fora da sepultura e Lázaro saiu vivo depois de 4 dias. Imaginou isso? Eu não vou crer num homem desse, eu creio. Mas eles creiam, mas não declaravam publicamente que criam. Por quê? Com medo de ser expulsos da sinagoga. A religião era maior do que a salvação. Tem gente que coloca a denominação que ele pertence acima da salvação. Coloca o seu líder acima de Jesus. Jesus não compactua com essas coisas. Eu e você e Jesus somos um, assim como Ele é com o Pai um. Igreja só tem uma na terra, noiva só tem uma sendo preparada para o casamento. Não tem outra, não tem primeira, segunda, ou ele está para escolher ainda a noiva dele? Não. Ele já escolheu e te nomeou. Não foi você que o escolheu, não foi eu que o escolhi, mas Ele escolheu a mim. Ele escolheu você, fez essa aliança contigo para o dia do casamento. Então, irmãos, a nossa mente muitas vezes está fechada, tão trancada, que qualquer coisa que diz que é Deus que disse, nós dizemos, Deus falou comigo. E a palavra não fala mais? A palavra não fala. Irmãos, isso me angustia. E muitas vezes os pregadores da palavra do último tempo são discriminados por causa disso. Porque não falam o que as pessoas querem ouvir, mas falam o que a noiva precisa ouvir. O que a noiva precisa ouvir é a palavra que fala. Aleluia. E agora ele se refere, porque também nós, os judeus, os hebreus, a nós foram pregadas as palavras, as boas novas, como a eles, lá no passado. Mas a palavra pregada nada lhes aproveitou, porque não estava misturada a fé com a fé aqueles que ouviram. Eles ouviam a palavra, mas não tinham fé. Então, irmãos, quando a gente não tem fé, a gente fica segurando em qualquer coisa. Ainda que eu vou segurar nessa folha, porque essa folha me dá segurança. E você dizer, mas ela vai arrebentar aí.
Isso não dá segurança nenhuma. Você precisa ter teus pés firmados sobre a rocha. Você precisa andar. E qualquer coisa que se oferece hoje, você diz: oh, Deus está lá. Deus está falando. Meu irmão, pegue a tua Bíblia junto com Jesus em casa, dobra o teu joelho e começa a orar sobre ela. Começa a derramar lágrimas sobre as páginas do Sagrado Livro, e as palavras vão saltar de lá para o teu coração, e tu vais crer. Bendito é o Senhor Jesus. Fala-se, irmãos, muito em grandes aflições, perseguições. Tudo isso, irmãos, a igreja já do passado deu demonstração de resistência. Ela não cedeu. Irmãos e irmãs em todo o tempo da igreja foram perseguidos, surrados, maltratados, mortos. E a prova disso em muitos países do mundo. Mas ela nunca desistiu. Pela fé ela via o noivo. Pela fé ela via a glória do Espírito Santo rodeando ela. Meu irmão, eu garanto para você, pelas Escrituras e pela visão que temos das Escrituras, que quando você ser perseguido e a morte está marcada para o dia seguinte, você vai entrar triunfante naquela sala, vai entrar dando glória a Deus, porque o Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo. Mas nós, lamentavelmente, irmãos, não queremos sofrer nada, qualquer afronta. Estamos mais comovidos nas ordens ou nas leis que o Congresso do nosso país está aprovando ou não, do que na palavra de Deus. Estamos ouvindo mais coisas políticas do que a palavra de Deus. Estamos honrando mais os homens do que ao próprio Deus. Aí o Espírito Santo, você acha que ele vai ficar alegre? Não entristeçais do Espírito Santo do Senhor, no qual foste selado por Ele. Essa aliança deve estar bem clara. Todo mundo deve ver na tua vida a aliança que tu tens por noivo. Então, irmãos, ouvir a palavra sem essa mistura não dá liga. E essa mistura se chama fé. Não é só crer. Olha, os judeus não criam. Lá no capítulo 13 de João está escrito, o 12. Não criam porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Qual é o teu medo? Ouvi um cidadão dizendo que ele vou ser crente num determinado lugar porque eu tenho minhas preferências sexuais. Lá eles aceitam eu como eu sou. Lá eles podem aceitar qualquer coisa. Aqui poderíamos aceitar qualquer coisa se não estivéssemos apontando algo maior, mais precioso, mais divino, mais sublime. Aí você pede para alguém: não vive assim, não anda mais assim. Ah, meu irmão, é motivo de você ser apedrejado na hora. Falar em muçulmanos, irmãos, quem visita um país muçulmano, principalmente as mulheres, elas não podem entrar mostrando pulso numa sinagoga, numa mesquita. O pulso. Tem que pegar roupa lá que está lá para... Eles não cobram aluguel, não cobram nada, mas se você quer entrar lá, tem que usar o véu. E tem que colocar uma roupa cobrindo todo o teu pulso. Mas nós não podemos pedir nada, irmãos. O obreiro hoje parece que tem que viver de mãos atadas e boca fechada. Ele não pode dizer nada, porque senão vou perder. Pior é você perder o céu por tua desobediência, por tua rebeldia. Você perde o céu. Então, irmãos, você seria uma ofensa para o meu querido Deus, dizendo assim: eu estou cansado de falar, não vou mais falar. Não, irmãos, até morrer nós vamos falar.
e vamos dizer: esse Deus é o nosso Deus, e a Ele nós vamos servir até a morte, assim como a tua palavra nos recomenda servir. Tiago, no capítulo 2, ele fala sobre a fé e as obras. Aqui fala sobre a palavra ser ouvida e praticada, misturada com a fé. Essa mistura. Se você só ouvir: eu tenho muita fé, mas não gosto da palavra. Eu tenho muita palavra, mas não tenho fé. Não. Apresente a palavra e a tua fé. Pregue com a palavra e a fé. Pregue com convicção. Pregue com certeza de que aquilo que você está pregando, você está vivendo, e que você também pode viver. E Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obra. Mostra-me a tua fé sem obra, ou tua obra sem fé, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Você vai ver que diferença. É uma construção perfeita, a fé misturada com obras. Não é aquelas obras, irmãos, que você faz e eu faço para todo mundo ficar sabendo. Não. Assim como a fé é invisível, essas obras também são invisíveis. Você deixando o teu lar hoje e vindo aqui é um ato de obra, obra para o Senhor. Você veio se esforçando para estar aqui. Durante os dias de semana, irmãos, no passado nós tínhamos como ir na igreja. Não faltava-se culto, não tinha chuva, não tinha trovada, não tinha nada que impedisse, frio ou calor. Você vinha, você chegava. Quantas vezes, irmãos, todo molhado, pegou a trovoada na estrada, porque andava a pé, andava numa bicicleta, mas vinha. Mas hoje olha para o carro reluzente na garagem, diz: eu não vou te molhar. Meu irmão, obras dessa vida aparecem porque não tem fé, mas a obra com fé, ela continua. A gente conhece homens muito ricos, mas nunca deixaram de ser o que eram. A simplicidade continua com eles, a simplicidade continua na família dele. Você vai lá ver, ele não está comendo como se fosse um banquete de rei, mas ele está se alimentando com a mesma alimentação que ele sempre comia. Não é por ser, como dizia minha avó, sovina, miserável, mas é porque ele acostumou com aquilo, e ele agradece a Deus. Tem uma rede de farmácia, que aqui tem muitas delas. A matriz é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e o dono dessa farmácia era ateu, há anos atrás. Mas ele um dia foi na igreja, e o Senhor falou com ele, e ele se tornou um cristão, convicto, verdadeiro. O pastor, velho pastor, que era o pastor dele de então, dá esse testemunho, e ele diz: é o mesmo que eu encontro hoje, o mesmo irmão, não mudou nada. Riquíssimo, mas também ajuda a obra do Senhor, contribui com a obra do Senhor. As igrejas cresceram na região dele. Por quê? Porque um homem se converteu e continuou sendo melhor do que era. Irmãos, imagine um convertido ficar pior do que era. Que convertimento é esse? Que regeneração, que nascimento é esse? O Senhor Jesus disse, foi lido aqui para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito para não perecer, para que não pereça, mas tenhas a vida eterna. Nascer da água e do Espírito, irmãos, não é ser crente, é você ser mudado do avesso. Ele disse: como eu posso fazer isso? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e ela me dá luz de novo? Não é isso. É você se converter pela palavra e pelo Espírito. Aí você é convicto, você tem plena convicção de que você foi regenerado. Entenderam a palavra, irmãos? Eu encerro por aqui. A vontade que tenho
é de pregar até amanhecer o dia. Porque é um rio que corre, fique bem, irmãos. É um rio que corre, é uma fonte viva. Ela não é uma fonte estagnada ou uma cisterna rota que alguém construiu. E essa cisterna, irmãos, às vezes na nossa conjuntura de leitura, que fizemos da leitura bíblica, achamos que é uma poça pequena. Essa cisterna rota é tamanho do mundo. É a cisterna rota do mundo. Mas a fonte viva que está ali do lado, que a água da vida é rejeitada sempre, sempre. Chega a mandar assim. Meu irmão, talvez você não vá orar alto e nem se alegrar muito, mas faça um propósito diante de Deus agora. Não venha na igreja somente por vir, mas você ouviu a palavra. Coloque essa palavra como remédio para que ela te cure. Eu disse lá, eles não querem ouvir minha palavra para ser curado. Eles são igual os cegos, que vai guiando um outro e todos caem no barranco. Aqui não, irmãos. Eu quero alcançar o céu junto com você. Aleluia, bendito Deus. Bendito é o teu nome, meu Deus. Bendita é a tua palavra. Glória. Te louvo e te agradeço. Pai, Ele é vivo. Deus, que maravilha. Cada dia, Senhor Jesus, ela me encanta. Grande é a tua fidelidade. Cada dia, Senhor, ela me faz, Senhor, mais convicto de que Tu és o Deus vivo e ama aqueles que estão avivados em Ti pela palavra, se converteram e são lembrados ao corpo do Teu Filho Jesus Cristo, que é a igreja. Oh Pai de amor, Espírito Santo querido, aleluia, que Tu continues no nosso meio, aleluia, que Tua glória, glória, glória Tua possa estar dentro de nós, meu Pai, Jesus divino, aleluia. Nós queremos essa noite participar desse ato santo, que é a Santa Ceia, Pai, em memória do Teu sofrimento e dor, da Tua ressurreição e glória. Sim, Pai de amor, glorificar o Teu nome, pois é pelo Teu sangue, Jesus, que nós entramos nos portais eternos. Pai de amor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão.